Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. O assunto de hoje é Data Mining. Data Mining é um processo de descoberta de informação relevante sobre dados operacionais que geram uma ação. Primeiro vamos ver algumas curiosidades. Você sabia que o banco de dados da NASA recebe informações e fotos de satélites a 50 GB por hora? E que o banco de dados do Walmart recebe mais de 20 milhões de transações por dia? Então, o que fazer com tudo isso? A solução: utilização de ferramentas de automatização das tarefas repetitivas e sistemática de análise de dados. Ferramentas de auxílio para as tarefas cognitivas da análise. Integração das ferramentas em sistemas, apoiando o processo completo de descoberta de conhecimento para a tomada de decisão. Então, por que utilizar o data mining? O mesmo cria oportunidades de negócio e estratégias para o futuro. O propósito da análise de dados é descobrir previamente características dos dados, sejam relacionamentos, dependências ou tendências desconhecidas. Tais descobertas tornam-se parte da estrutura informacional em que decisões são tomadas. Segundo a SAS, o data mining é formado por dados, a base para decisões. Implantação: o processo de usar insights recém-descobertos para impulsionar ações melhoradas. Descoberta: o processo de identificação de novos conhecimentos em dados. Por fim, uma combinação integrada de dados, descoberta e implantação é necessária para derivar e pôr em ação as ideias necessárias para a tomada de decisões escaláveis. Ciclo do Data Mining. 1. Faça a pergunta certa. 2. Preparação dos dados. 3. Exploração dos dados. 4. Modelação dos dados. 5. Implementação de modelos. 6. Atuação sobre as informações. 7. Avaliação dos resultados obtidos. Outro exemplo para o ciclo do data mining: identificação do problema, pré-processamento, extração de padrões, pós-processamento. Técnicas de uso de data mining. São técnicas aplicadas com sucesso em diversas áreas. Vendas. Identificar padrões de comportamento dos consumidores. Encontrar características dos consumidores de acordo com a região demográfica. Prever quais consumidores serão atingidos nas campanhas de marketing. Técnicas de uso de data mining. Técnicas aplicadas em saúde. Determinar quais procedimentos médicos são requisitados ao mesmo tempo. Prever quais consumidores comprarão novas apólices. Identificar comportamentos fraudulentos. Identificar padrões de comportamento dos consumidores. Técnicas de uso de data mining. Técnicas aplicadas em finanças. Detectar padrões de fraudes no uso dos cartões de crédito. Identificar os consumidores que estão tendendo a mudar a companhia do cartão de crédito. Identificar regras de estocagem a partir dos dados do mercado. Encontrar correlações escondidas nas bases de dados. Identificar padrões de comportamento dos consumidores. Exemplos de informações de data mining.
Associação. Ocorrências estão ligadas a um evento. Exemplo: num supermercado, quando se compra batatas fritas, compra-se também Coca-Cola. Sequência: eventos ligados ao longo do tempo. Exemplo: se uma casa é comprada, então 45% das vezes, um fogão será comprado dentro de um mês. Classificação. Mais comum nos dias de hoje, encontrar características dos clientes e determinar quais tipos de promoções serão mais eficientes. Conjuntos. Descobrir diferentes agrupamentos de dados. Exemplo: descobrir defeitos na fabricação de produtos. Previsão. Incidências de acontecimentos iguais no futuro. Exemplo: se um cliente irá renovar uma assinatura. Extração de dados no data mining. A extração de dados é feita de acordo com os objetivos desejáveis. Atividades preditivas ou descritivas. Escolha do algoritmo. Extração de padrões. Técnicas usadas em mineração de dados, tais como algoritmo genético, árvores e regras de decisão, redes neurais, lógica fuzzy ou clustering. Considerações finais. Mineração de dados, data mining, é uma técnica multidisciplinar que reúne, dentre outras áreas, banco de dados, estatística e inteligência artificial, visando a exploração, em bases de dados, com o objetivo da descoberta de padrões e regras de classificação, auxiliando na tomada de decisões ou, até mesmo, automatizando e otimizando um processo de tomada de decisão. Sem a mineração de dados, a transformação dos dados em informação, agregando conhecimento, necessita da presença de um especialista durante esse processo, que poderá ser demorado e custoso. Em muitos casos, a mineração de dados pode substituir a presença do especialista, ou auxiliar o mesmo, agilizando e otimizando o processo decisório. E assim, chegamos ao final de nossa videoaula sobre Data Mining. Até a próxima!